Nem nos caminhos dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Irmãos, olha só o que o salmista está dizendo, irmãos. Escarnecedores, pessoas que são maus. Homens que têm prazer, irmãos, de fazer o mal. Não tem nada com Deus, irmãos. Aí, muitas das vezes, as pessoas dizem assim, mas todos somos de Deus. Não, todos são criatura de Deus. De Deus é aquele que anda fazendo a vontade dele. Louvado seja o nome de Jesus. Porque, irmãos... Só botei ele aqui. É grande. Irmãos, porque, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Jesus disse no Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, louvado seja o nome de Jesus, capítulo de número 16, versículo de número 15 e 16, Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, não é filho, criatura. Filho é aqueles que andam dentro da palavra de Deus. Um homem, irmãos, louvado seja o nome de Jesus, que anda aí, aleluia, fazendo e tirando a vida de um ser humano que nunca fez mal a ninguém. Um homem desse é de Deus aonde? É do diabo. Louvado seja o nome de Jesus. Nós podemos pregar o evangelho para ele se converter. Por quê? Se ele se converter, ele é de Deus. Por quê, irmãos? A Bíblia diz que Deus, aleluia, não importa o pecado na ignorância. Porque quando o homem está na ignorância, ele pratica o que é errado, ele pratica o que é mal. Mas quando o homem, irmão, se encontra com Jesus Cristo, ele era homicida, ele era um homem que andava matando, tirando vida, irmão. Mas quando ele se encontra com Jesus, ele faz a diferença. Quer ver eu mostrar a você? A Bíblia diz, irmãos, que Paulo perseguia a igreja do Senhor. Mas quando Paulo pediu carta aos sacerdotes de Jerusalém para ir perseguir o povo de Jesus Cristo em Damasco, irmãos, aí quando ele ia no caminho de Damasco, aí Jesus se encontrou com ele. A Bíblia diz que quando Jesus se encontrou com ele, ele caiu por terra. Eu não sei se ele ia de pés, eu não sei se ele ia de cavalo, eu não sei se ele ia de bicicleta, eu não sei se ele ia de moto, eu sei que a Bíblia diz que ele caiu. Louvado seja o nome de Jesus. E quando ele caiu, aí ele disse, Senhor, quem és? Aí Jesus disse, sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Porque quem perseguia a igreja de Jesus, irmãos, não está perseguindo o homem aqui não, irmãos. Ele está perseguindo o próprio Jesus. Aí Jesus olhando para Paulo bem, aleluia, instruído na sua lei, na lei Torá, na lei dos escribas. Aí Paulo, irmãos, achava que porque estava dentro da lei, aí ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas quando ele se encontra com Jesus, irmãos, aí Jesus quebra o ego de Paulo, aí diz, Paulo, duro para ti é consistar contra o agrilhão. É como um homem está dando murro numa ponta de um ferro, irmão. É duro um homem dar murro na ponta de um ferro. Ele nunca vai conseguir, porque na primeira furada ele já tira a mão. Aí Jesus disse, Paulo, para ti duro é perseguir o meu povo, porque se você continuar, você vai ver as consequências. Paulo, irmãos, imediatamente, a Bíblia diz que caiu por terra, aí cegou. Ele se levantou guiado por aqueles que iam com ele, e Paulo foi para a cidade de Damasco. Entrou numa rua direita e ali ficou por 3 dias, irmãos. E agora Paulo está convertido a Jesus e orando e pedindo a direção de Deus. Aí Jesus,
aleluia, se revela a Paulo e diz: Paulo, eu vou mandar um servo ao teu encontro, aleluia, ele vai orar por ti e você vai cair as suas escamas. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, o povo do mundo, irmãos, eles estão com a escama espiritual. Porque se eles estivessem, irmãos, vendo o que nós estamos vendo, eles estariam aqui conosco. Porque o alvo da igreja é o céu, irmãos. Aleluia. Por quê, pastor? Aleluia. Por quê, irmãos? Aleluia. Muitos acham, irmãos, que nós somos escravos. Não. Nós somos libertos. Louvado seja o nome de Jesus. Nós não somos escravos não, irmãos. Porque se nós quiser vir para a igreja hoje, nós vem. Se nós quiser ir amanhã, nós vai. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, irmãos, o mundo, ele é escravo. Escravo como? Aleluia, eu vou dizer porque o mundo é escravo. Ele é prisioneiro de um cigarro. Não tem como deixar. Ele é escravo de uma bebida. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é escravo, irmãos, do seu próprio corpo. Ele não consegue controlar o seu corpo. Mas um servo de Deus, irmãos, aleluia, liberto em Jesus Cristo, irmãos, ele não faz nada disso, irmãos. Por quê? Porque agora ele não vive mais nele, mas Cristo vive em mim, aleluia. É por isso que agora eu não pratico a obra que o mundo, aleluia, faz. Porque, irmãos, o salmista diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Porque, irmãos, o homem que tem, aleluia, o versículo de número 2 diz assim: antes tem no seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Para o homem, irmãos, cada vez ele ficar próximo de Deus, ele lê a palavra, ele ora, irmãos. Porque quando Paulo se encontrou com Jesus, agora faz 3 dias que ele está em oração. E quando ele está em oração, lá vem, irmãos, o servo do Senhor. E quando o servo do Senhor chega, ele diz: caia, aleluia, seja curado em nome de Jesus. Aí a Bíblia diz, irmãos, que as escamas caiu dos olhos de Paulo. E quando a escama caíram dos olhos de Paulo, irmãos, aleluia, Paulo viu e agora foi cheio do poder, aleluia, de Jesus. Cheio do Espírito, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aí, irmãos, Paulo,